Já começaremos a transmissão. Boa tarde, Jorge. Já vamos começar, esperando o nosso convidado entrar. Tá tudo bem aí com o som? Dá um joinha. Nós vamos iniciar o tema da nossa live é eleição, saúde e educação. É sabido que nós estamos aí nas vésperas das eleições e se faz necessário trazer alguns questionamentos que podem ajudar de forma positiva para a população para decidir, né? Aqui, nosso convidado entrou. Aqui, deixa eu ver como é que eu faço aqui para poder transmissão. Deixa eu só ele aceitar lá o convite. Oi. Boa tarde. Bom, aqui não aparece a câmera, só a voz. Tá tudo bem aí com a câmera? Eu estou te vendo, só que... Eu não estou te vendo, doutor. Tá, então eu vou... Um minuto que seu assistente já chega aí. Deixa eu só dar uma introdução aqui Tá para bom, tá o certo. pessoal. Conforme eu estava dizendo, que nós iremos falar sobre esse tema que é eleições, saúde e educação, já que nós estamos próximos da eleição. E desarmar esse sistema que concentra renda e poder na mão de um grupo econômico específico não é nada fácil, a denominada elite política, né? Por isso que nós resolvemos, eu estou desviando os olhos porque eu estou fazendo a transmissão também pelo Facebook, quem quiser acompanhar pelo Facebook também pode. E agora deu tudo certo, doutor? Até agora, não, até agora eu tô te vendo, como eu falei, mas eu não tô, não sei se você tá me vendo. Certo. Eu não estou vendo, mas aí o rapaz deve estar chegando para o senhor, que eu já sinalizei aqui para ele, tá Certo, bom? E certo. aí nós queremos falar sobre esse tema porque nós queremos fazer valer o projeto democrático e sustentável para alcançar os objetivos fundamentais que a nossa Constituição prevê, que a nossa República Federativa prevê, que é o que são os direitos fundamentais à saúde, à erradicação da pobreza, às desigualdades sociais e regionais e descaracterizar qualquer tipo de preconceito, né? De origem racial, de sexo, de cor, de idade, ou qualquer outra forma de discriminação que a gente sabe que quem tem o poder costuma fazer isso, né? Doutor Coulibaly, dá só um toquinho na sua câmera para que Ah, ela volte para o senhor como se fosse uma selfie. certo. Consegue?
Isso. Agora, só isso. Agora eu tô te vendo. Certo. Aí. O senhor consegue me ver? Não, porque eu virei, né? Deixa O eu senhor achar consegue. Não, aqui. doutor, estava tudo certo. Continua do mesmo jeito. Tava vendo. Isso. Aí eu consigo ver o senhor pessoal perfeitamente. Só melhora um pouquinho a. Vou aqui, só um minutinho. Pronto? Certo. Agora sim, Isso. estou te vendo. Então, agora que todo mundo está vendo, nosso convidado de hoje, é um prazer. Gostaria de agradecer por ter aceito o convite. Dr. Coulibaly Abdullahi, ele é médico, cirurgião plástico, diretor clínico do Hospital de Brumado, que lá atua há muito tempo e teve uma pausa, depois foi chamado novamente para poder atuar, certamente porque desenvolveu um bom trabalho, senão assim não seria, não teria o seu retorno. Hoje nós falaremos de um assunto que tá latente, né, doutor? Que é a questão da eleição. Certo. Eleição que automaticamente nós iremos tratar aquilo que é de fundamental importância e relevância saber, que é sobre a saúde e a educação. Principalmente, doutor, eu gostaria que o senhor direcionasse a sua fala mais para o meu município, que é a cidade de Melhada de Pedras, onde eu tenho uma relação maior em virtude da família que mora lá. Eu gostaria que o senhor abrisse um, um parênteses e, se quiser fazer referência a lá, a Malhada de Pedras, eu agradeço antecipadamente, sendo possível, é claro, dentro das suas possibilidades. Certo. E, e assim, para a gente é um prazer recebê-lo aqui na nossa live e eu espero que muitas pessoas estejam assistindo e que ajude de alguma forma na hora de fazer valer a o nosso bem maior, né? Que é discutível a todo momento, que é a democracia. É isso. Apresentado o Dr. Coulibaly, cirurgião plástico, para vocês que estão entrando agora, ele atua também, ele mora na cidade de Guanambi, atua também na Policlínica, atua em outras cidades também, Paramirim e Brumado, como dito. Doutor, eu posso começar a fazer a primeira pergunta que eu tenho? Ou o senhor quer falar alguma coisa, fazer alguma introdução? Eu acho assim, você fez, na verdade, você fez já uma pergunta. Você falou, pediu para falar um pouquinho sobre a cidade de Malhada de Pedras, né? Uhum, A sua cidade, que é uma cidade também que eu conheço e desde 2007, 2008 que eu uhum, venho naquela cidade. Então eu tenho visto passar vários governos, né? Trabalhando naquela cidade e eu conheço um pouquinho a estrutura daquela cidade também, né? Só para lembrar, os lugares que eu atuo hoje realmente é a cidade de Brumado e uhum, como clínico e é a única cidade onde eu atuo hoje, até porque pela carga de trabalho que nós temos aí, né? Que nós temos naquela uhum. cidade. É uma cidade que tem muitos, tem evoluído muito, é uma cidade exemplo para os outros municípios. É uma cidade que começou com uma administração Brumado. voltada.
Brumado, para a doutor? educação. Falando, eu estou falando do Brumado, mas falando na questão da comparação, né? Ah, Que é uma entendi. cidade que viu evoluindo. No entanto, a cidade de Malhada de Pedras, onde eu vou de vez em quando, que eu visito de vez em quando, a gente tem visto que realmente, se alguém olhar o posto de saúde, onde eu trabalhei há alguns anos atrás, que eu voltei a trabalhar há mais ou menos um ano, há 2 anos atrás, a gente não vê uma certa evolução. Então, na verdade, essa discussão, essa questão de estar envolvendo a eleição, ela é uma questão importante, por quê? Porque a partir das suas escolhas, que você terá também o resultado daquilo que você escolheu. Então, quando Uhum, a gente já percebe que não há uma certa evolução, não há uma certa melhoria em algo, eu acho que é a oportunidade que nós temos para poder mudar aquela situação. Então, Malhada de Pedras é uma cidade que eu conheço, onde eu convivo muito com a população daquela cidade e onde eu tive também a oportunidade de trabalhar como médico naquela cidade. Então, seria certo. isso. E, doutor, no final, vou até pedir o senhor para fazer uma abordagem sobre essa sua estadia lá, como profissional. Eu vou fazer a primeira pergunta, porque, assim, várias são as razões que levam à desgraça de uma população ou de uma nação. E uma delas é a eleição. Uma delas Isso, é a eleição. O poder e o dinheiro, né? isso, isso. Aí, nesse sentido, eu gostaria de saber, assim, se tem algum candidato específico que o senhor está apoiando, que é que já é sabido pelas redes sociais, inclusive, que é da coligação Vem com a Gente, do PT e do PSD, que é o Beto de Preto Neto, 55, vice Gonçalo. Eu gostaria que o senhor dissesse assim, em breves palavras ou de forma clara, quais são os motivos que levaram o senhor a apoiar esse candidato, que a princípio não se conhece história de que ele venha a se candidatar para prefeito, já teve histórico de vereador, né? E o vice Gonçalo, que também hoje mora em Malhadas de Pedras. O que que levou? Qual foi o motivo? O que que o senhor espera? Quais são as expectativas? Consegue responder, por favor? Claro. Então, essa aqui é uma oportunidade da gente poder esclarecer alguns elementos, alguns fatos que levam uma pessoa a escolher tal candidato para apoiar. De início, tem que lembrar que, segundo a definição mais clara da política, a política ela tem um objetivo. E o objetivo maior da política, conforme o grande filósofo, que foi um dos filósofos de todos os tempos, que até hoje é lembrado, que é o Aristóteles, ela tem como objetivo a política da felicidade humana, né? Então, a política deve buscar a felicidade humana. E ela deve buscar essa felicidade humana procurando fazer isso em duas etapas importantes. A primeira etapa é você fazer a política com ética. E a segunda etapa é a política voltada para a população. Quando fala a política com ética, aquela pessoa que está fazendo a política, ela tem que fazer essa política pensando que ela tem uma responsabilidade que vai levar ela a ter um comportamento que seja um comportamento que seja ético. E a partir daí, ajudar a coletividade com um trabalho que possa trazer frutos para a sua cidade e para a população. Então, o candidato Beto,
eu já conheço a história dele, porque ele trabalhou como secretário da Saúde por vários anos e em diversos governos, né? Em várias administrações de prefeito. Portanto, se ele trabalhou e ficou tanto tempo como secretário da Saúde e fez um bom trabalho quando ele atuou como secretário da Saúde, eu acho que a partir do que nós estamos vendo e a partir do que a gente percebe que aquela pessoa é capaz de produzir, a gente, a partir desse momento, procura dar uma oportunidade para aquela pessoa de poder fazer um bom trabalho. Mas, dessa vez, com a liberdade como chefe maior daquela cidade. Porque uma coisa é você ser secretário da saúde e outra coisa é você ser prefeito. E uma coisa é você ser secretário da saúde, que agora prefeito, o que significa que na área da saúde você poderá colocar seus projetos para que eles possam trazer felicidade para aquela população. E a gente percebe o que leva a gente a realmente apoiar. Porque a gente percebeu que durante esses 4 anos que correram, a cidade do Brumário cresceu, como eu falei. Mas a cidade de Malhada, a gente não tem visto realmente uma grande mudança na questão, principalmente, do posto de saúde. Uma cidade como Malhada de Pedras não pode continuar com essa mesmíssima ideia de que tem que ficar com um posto de saúde, quando a gente percebe que a população precisa de mais do que isso. Ela precisa, de fato, de tentar reestruturar a cidade para que a cidade não fosse tanto dependente de outras cidades. Então, uma cidade como essa, ela teria que ter, pelo menos, uma enfermaria, e essa enfermaria conseguir, pelo menos, tratar doenças básicas, né? Ela precisaria fazer com que a população pobre, que não tem, possa fazer convênio com algumas clínicas ou mesmo alguns médicos para poder fazer exames básicos. Quando eu falo exames básicos, são exames de imagens, que são exames que poderiam ajudar muito aqueles pacientes ou aquela população de ter uma facilidade de acesso, né? E a gente percebe que a cidade de Malhada de Pedras é muito dependente das outras cidades, né? E isso acaba dificultando realmente a melhoria, né, de uma forma imediata da população, da estrutura da saúde daquela cidade, que é Malhada de Pedras, e isso realmente não é uma coisa que a gente percebe que está trazendo uma coisa positiva para a cidade. A gente vê isso cada dia, uma simples fratura é uma dificuldade para poder tratar. Um ultrassom é uma dificuldade para poder fazer, né? São exames simples. E você internar um paciente com uma pneumonia numa cidade como essa, você não consegue fazer isso de uma forma fácil, né? Depende de outra cidade para poder receber. E isso daí eu estou vendo isso há anos e anos. Então, é preciso que a população perceba que deve se investir na saúde na cidade de na cidade de Malhada. A gente percebe, quando eu falo isso, eu tenho exemplos. Eu moro aqui em Guanambi. Todas essas cidades menores que você percebe do tamanho de Malhada de Pedras, essas cidades todas têm um hospital. Um hospital, eu digo mais, com um centro cirúrgico. Porque coisas mais simples, como uma cesariana, por exemplo, como uma fratura simples, como, por exemplo, uma cirurgia de apendicite, essas cirurgias são feitas naquelas cidades pequenas, né? Cidades pequenas, mas elas fizeram o quê? Investiram para ter um hospital municipal. E eu acho
que com esse novo candidato, nós somos capazes de incentivar, de dar ideias, fazer com que ele possa ter projetos voltados para esse caminho. Fazer com que Malhada de Pedras não fique naquela mesma ideia de ter um posto para acolher a população. Ela tem que sair desse e dar um passo maior, como outras cidades fizeram aqui perto de Guanambi, e também a cidade de Brumado, né? Brumado é um exemplo. Eu acho que a gente tem que procurar seguir os bons exemplos. E isso é possível de se fazer. Como que você faz isso? Com projetos. Nós temos vários projetos que você precisa fazer para você poder adquirir aparelhos, né? Não precisa comprar, não. É apenas projetos. Que você faz o projeto, você pede os aparelhos, você pede a construção de uma estrutura e consegue, né? Os deputados que são apoiados, geralmente, têm emendas, um dinheiro que você pode aproveitar fazendo um projeto para que esse projeto possa ampliar o hospital, possa fazer com que a população seja realmente bem atendida e que ela não fique dependendo para qualquer coisa, né, de uma outra cidade. E parece que a população está acostumada a isso, a ficar num hospital menor, que quando você tem uma simples fratura, você precisa correr para fora para poder resolver. Eu sofro isso desde 2007, né? Então, a gente precisa avançar. Malhada de Pedras precisa avançar. Malhada de Pedras precisa ter oportunidade de ser uma cidade de verdade. Então, nesse sentido, é fundamental que se tenha um candidato ousado, um candidato que não tem medo de fazer projetos, que não tem medo de poder pedir orientação a outras, que tenha a humildade de poder dividir seus projetos com outras cidades, principalmente cidades que são exemplos, né? Um candidato que nós temos a facilidade de você poder conversar. E nesse momento que nós estamos na reta final, é importante que os indecisos, aquelas pessoas que ainda têm dúvida em relação ao seu voto, aquela pessoa que tem ainda dúvida em relação ao que já foi feito, o que está sendo visto na cidade, e o que a gente tem projeção para fazer, que essas pessoas possam ter a certeza de que o candidato Beto, que é 55, terá essa oportunidade de poder fazer Malhada de Pedras avançar e ter uma saúde de qualidade, uma saúde que possa dar prazer de você falar: eu sou de Malhada de Pedras, eu venho daquela cidade, e que a cidade não fica tanto dependente de outras cidades. E isso é possível de se fazer. E Então, assim, essa é a ideia que eu gostaria de assegurar à população, que ela não estaria fazendo uma escolha errada, até porque o próprio candidato sabe que ele vai ser cobrado. é, isso mesmo. E assim, abrindo um parêntese para dizer que não se deve justificar a omissão de socorro que pode ser apurada a qualquer tempo por falta de uma boa gestão, né? Com Para certeza. uma unidade que não tem o básico. E a gente só consegue entender isso quando é com um parente seu, quando é com um familiar seu. Porque quando é com outro, a gente olha distante, a gente sente muito, diz que sente muito. Mas eu acho que o pedido maior é que façamos democracia e tenhamos liberdade de todos ter acesso a uma saúde de qualidade. Que não venha justificar o mínimo, a reserva possível do mínimo existencial para poder dizer que o município não tem verba, que o município não tem isso, não tem aquilo. Como o senhor falou, o que falta são bons projetos. E às vezes, doutor, eu digo mais, quando o senhor se refere dizendo que a pessoa deveria ter
humildade para poder dividir os seus projetos com os municípios vizinhos, eu digo mais ainda, os administradores teriam que colocar pessoas, aliados competentes para desenvolver o trabalho. Parar com esse negócio de nhenhenhen, de colocar fulano porque Beltrano indicou, de não sei quem, porque isso, e sim pessoas competentes que consigam produzir projetos para aquela cidade, para poder ganhar o básico, como o senhor disse. Tem Eu uma gostaria de fratura, não acrescentar. consegue fazer um raio-x. Está passando mal, não consegue fazer um ultrassom, que são os exames mais básicos complementares que podem ajudar no diagnóstico de uma doença, né? Das É, muitas que aparecem por lá. E isso é sim, preocupante, né? justamente. E eu gostaria de fazer até, falar, deixar uma outra ideia aqui, lembrar que a saúde, o que deve ser investido por um município é 15% do orçamento, mas depende do que você acha que é importante. Eu, dando sempre o exemplo de Brumado, é 15%. Mas olha só, Brumado investiu 34,5% na saúde, ou seja, mais do que o dobro. Por quê? Porque o próprio prefeito acha a saúde fundamental para a população. E isso é verdade. Uma população com saúde praticamente ela tem muito para poder buscar o pão de cada dia. Então isso é fundamental. E ele conseguiu essa proeza com muitos esforços, mas eu digo assim, ouvindo outras pessoas, ouvindo projetos de outras pessoas, se associou a outras cidades onde ele tem pessoas que puderam falar para ele como que ele poderia conseguir esses recursos todos. Então, é dessa forma que ele conseguiu, né? Ele conseguiu o sucesso que ele tem porque ele ouve todo mundo, é de acesso fácil e outra coisa, que aquelas pessoas que apoiam o outro lado e que estão com medo porque a política sempre foi de você colocar o parente, de você colocar aquele que você que te ajudou na eleição. Eu gostaria de dizer que o nosso candidato ele vai olhar a competência da pessoa, não é o voto da pessoa, vai olhar a competência. E isso nós queremos que ele trabalhe dessa forma. A pessoa sendo competente e mesmo sendo da oposição, ela deve ser chamada e mantida no cargo. Porque só assim você conseguirá fazer um bom trabalho. E não se deve perseguir também. Não se deve perseguir porque a pessoa é de outra família, porque não apoiou. Essas Até ideias porque se acha são como crime, ideias né, doutor? absurdas. Perseguição política Isso acaba deve se acabar. dando Isso deve como crime. acabar. E isso não traz qualidade para aquela população, não traz qualidade, ao contrário. E lembra-se que se a gente trabalhar unidos, o trabalho se torna mais fácil. Então, vocês podem ter certeza que se o candidato Beto ganhar essas eleições, ele terá uma equipe, uma força, eu diria até uma força-tarefa, uma equipe preparada para poder ajudá-lo a fazer de Malhada, a fazer da saúde de Malhada um sucesso e de orgulhar toda a população. Sem sombra de dúvidas. Então, doutor, para fechar essa questão das perguntas aí do apoio, eu Sim. gostaria que o senhor, assim, pincelasse quais são as expectativas na sua área de atuação, que é a saúde de Malhada de Pedras. As suas expectativas, o que o senhor acha que pode e deve mudar? Como eu falei, primeiro tem que sair dessa questão de postinho, né? Malhada não merece mais ser um postinho. Malhada merece ter um hospital municipal. Malhada merece ter um hospital municipal. Como eu falei, eu disse na primeira intervenção, tem muitas cidades pequenas aqui perto de Guanambi.
Candiba, Pindaí, a outra cidade, Urandi. Basta você chegar lá, o prefeito, como que você conseguiu construir esse hospital municipal? Ele vai te falar dos projetos que levaram ele a conseguir. E são hospitais que são fantásticos, porque a pessoa teve projetos e esses projetos deram certo. Então, Mariana precisa avançar, sair dessa questão de pocinha. Então, a primeira coisa que nós vamos procurar fazer é, primeiro, procurar construir um hospital municipal em Malhada de Pedras, que tenha enfermaria para a clínica médica, que tenha enfermaria para a pediatria, que tenha enfermaria tanto masculina como feminina, que tenha enfermaria para os casos cirúrgicos, que tenha um centro cirúrgico, se for possível. Então, tudo é uma questão de você fazer um bom projeto e correr atrás das emendas. E isso você consegue se você vai atrás. Então, o que nós estamos dizendo aqui não são coisas de outro mundo, não. São coisas que outros já fizeram e nós conseguiremos fazer isso apenas com bons projetos. É isso que eu quero dizer. Então, na minha área de atuação, o que eu gostaria que acontecesse? Além do hospital municipal, essas áreas básicas devem ser colocadas em Malhada. Quais são as áreas básicas? É a área da clínica médica, a área da ortopedia, a área da obstetrícia e a área da cirurgia geral. Significa que vai fazer todas as cirurgias? Não. Mas, por exemplo, uma mulher que está... vamos supor que Malhada tenha um hospital municipal. Ela pode fazer cirurgias eletivas. Cirurgiões como o Dr. Jorge, né? Como outros cirurgiões que nós temos em outras cidades, poderão vir, fazer consultas e depois fazer as cirurgias agendadas. E caso fosse possível, uma cesariana programada pode ser feita em Malhada de Pedras. Não precisa sair para tudo para Malhada de Pedras. Isso que eu estou falando aqui são coisas já que se fazem em outras cidades menores, se não menor do que Malhada de Pedras. Então, isso só acontecerá quando você coloca alguém na administração que queira dividir, que queira ouvir outras pessoas para que os projetos possam ser realizados. Não é de outro mundo, não, o que eu estou falando. São coisas que você faz com o dinheiro que é das emendas, tanto das emendas como o dinheiro também que você faz, que você consegue a partir de projetos. Então, mas para você poder fazer isso, você precisa ouvir outras pessoas, você precisa ver outras experiências e você chegar. Então, um exame, por exemplo, do ultrassom, não pode ter uma cidade como Malhada de Pedras ter dificuldade para poder fazer, né? O próprio paciente ter que pagar um exame tão simples. Basta você fazer um convênio, né? Não precisa também fazer só para aqueles que votam por mim, não. É para toda a população, não é para um ou outro. Você não deve nem procurar saber de quem que agendou. Então, são coisas que se você tiver uma boa gestão e uma boa administração e cercado por pessoas pessoas competentes para poder te ajudar, pessoas que possam te ajudar a fazer esse tipo de projetos, você consegue ter esses resultados. E isso que eu estou falando, eu já convivo com isso e eu já vi acontecer em outras cidades. Então, por isso que eu digo. Para esclarecer, doutor, que são essas condutas básicas que o senhor vem falando até agora que tem tirado a vida de muita gente, né? Que tem tirado a dignidade de muitas pessoas, porque a própria Constituição prevê a saúde a vida como um bem maior. E para se viver, precisa de saúde, precisa de dignidade e saúde para todos, não para A, para B. Né? E esse é o motivo que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, o que eu estou falando aqui é dizer que as pessoas que vão votar no candidato Beto, que eles saibam que nós vamos fazer desde das primeiras horas, quando ele assumir, nós vamos correr atrás de projetos
para a construção de um hospital municipal em Malhada de Pedras, que tenha a estrutura para poder melhorar a saúde em Malhada de Pedras. Isso, vocês podem ter certeza que isso é possível, porque já temos já temos condições e projetos prontos para poder buscar recursos para esse tipo de empreendimento. Certo. E para a educação, doutor? O que o senhor acha? Assim, quais são as expectativas para essa questão da educação? Porque a educação, e nós estamos falando da educação no amplo sentido, essa questão de respeitar professores, boa remuneração, respeitar os direitos básicos, porque educação é tudo, educação liberta. Nós não estamos falando da educação que vem de berço, que vem de casa, né? Mas quais as suas expectativas para a área da educação em Malhada de Pedras, com o apoio a essa coligação Vem com a Gente, do Beto, hashtag 55. Exatamente. A educação, como a gente diz, quem tem uma boa educação tem uma boa saúde, porque as coisas ligadas. Eu sabendo que a minha mão suja pode contaminar alguma coisa e eu acabar me contaminando, isso vem da educação. Então, se eu souber lavar a minha mão, se eu aprendi na escola como que lava a mão, como que eu tenho que me comportar, isso me ajudaria a melhorar a minha saúde. Então, a educação, como você bem diz, liberta a população. Mas eu diria mais do que isso, é tentar fazer com que a população de Malhada de Pedras seja uma população que, além do ensino básico, que se olha também para outras instâncias do estudo, do ensino, aliás. Então, quando eu pego, por exemplo, uma cidade como Malhada de Pedras, que, se eu me lembro, não tem uma estrutura para poder acolher as pessoas que estudam, por exemplo, alunos de famílias pobres, ou às vezes famílias nem pobres, mas que não têm condições de poder apoiar um filho que estuda em alguma outra cidade, como Vitória da Conquista, ou como Brumado agora, né, que está abrindo outros cursos. Se você dá oportunidade para essas pessoas, está melhorando a sua cidade. Então, primeiro, tem que melhorar o acesso à educação, através tanto do transporte como do reforço escolar, né? E melhorar também para que esses alunos possam ter mais chance de poder entrar numa universidade. Você também dá para eles um curso de pré-vestibular para poder melhorar tanto os conhecimentos desse aluno, para que ele possa concorrer de igual para igual com aquela outra pessoa que tem condições de poder pagar um curso pré-vestibular. Então, a própria gestão deverá pensar que tem que melhorar cada vez mais o número de alunos que tenham acesso a universidades, que tenham acesso a um mestrado, que tenham acesso a um doutorado, que eles possam conseguir, por exemplo, uma bolsa do próprio município para poder apoiar essas pessoas em outras cidades. E isso daí, essas pessoas, eu duvido que ela não reconheça isso no futuro. Imagina uma pessoa, por exemplo, um professor que sai para fazer um doutorado ou um mestrado em outra cidade. Vocês acham que ele não teria esse compromisso de retornar para a cidade dele para poder dar essa sua contribuição à sua cidade? Ele vai sentir que ele tem esse dever. Então, é fundamental que tenha uma gestão, e isso faz parte dos projetos do candidato Beto, de tentar não só ter uma casa do estudante na cidade de Vitória da Conquista, mas também ter alguém para poder cuidar desses estudantes lá, né?
zelador, alguém que possa ajudar esses alunos, até porque muitas vezes eles chegam lá e ficam um pouquinho perdidos na cidade. E além disso, tem que ter também um transporte de qualidade. Tem que olhar o transporte de qualidade para que essas pessoas possam ter um acesso fácil a essas escolas. E quando a gente pega a questão da creche, quando você pega a creche, que é o início de tudo, é uma oportunidade que você tem para você poder melhorar tanto a questão alimentar, como a questão também das vacinas, como a questão também da saúde de uma forma geral dessas crianças. E nós temos um projeto também de contratar um pediatra que possa vir de forma periódica para poder Avaliar a assessorar saúde. e fazer uma avaliação de uma criança ou outra que deve ser acompanhada por tal ou tal especialista. Então, são projetos que se percebe que é para poder melhorar aquilo que é também um bem maior, que é a educação, né? Que com ela você consegue realmente melhorar, dar mais qualidade de vida à população. Então, essas são minhas Isso, expectativas. eu fico Pelo extremamente agradecida pela sua contribuição. E em outro momento eu estive aqui, nesse mesmo canal, com uma outra pessoa que tratava sobre a sua estadia lá em Manaus de Pedras. O senhor quer falar sobre o caso de forma até sucinta, até porque nós temos pouco tempo, nós temos apenas mais 15 minutos para encerrar. E aí, o que foi que motivou a sua saída do município, de uma forma tão repentina? Assim, o senhor quer dividir com os nossos ouvintes? O senhor prefere deixar como está? Ou não tem problema nenhum? Pode ficar à vontade, a palavra está com o senhor. Na verdade, o que mais me deixou feliz é de saber que aquela criança que foi o motivo da minha luta e da minha reação no hospital para tentar coibir aquilo que eu não aceitaria nunca, é saber que essa criança nasceu e está viva. Então, isso realmente me dá uma grande alegria de saber que essa criança foi salva. Mas, do outro lado, a mãe também parece que foi acusada, e lembrar que em nenhum momento ela teve uma intervenção em relação à minha saída. A minha Uhum. saída, ela foi relacionada mais àquilo que eu chamo, muitas vezes, de uma certa falta de conhecimento da gestão que estava no lugar, que tá até. Primeiro, quando você quer tomar uma decisão dessa, você precisa apurar os fatos e ouvir os dois lados, o que não aconteceu, né? Houve um lado, e geralmente em cidade pequena houve mais o lado da fofoca, né? E muitas vezes quando tem a fofoca se mistura com a inveja ou mesmo a perseguição, você não tem nem oportunidade de falar, né? Você não tem nem oportunidade de fazer, de ter uma reação. Mas, de fato, essa moça chegou no hospital assustada, porque ela já tinha sido agredida pelo companheiro. E ela chegou no hospital sangrando. E uma situação dessas, o que o médico tem que fazer é agir rápido. E quando eu entrei para poder atender a moça, o companheiro entrou e começou ainda a agredir-la com palavras, o que é pior, né? Ou seja, não só ela teve uma agressão física, mas uma agressão psicológica. E aí eu falei, olha, aqui não.
aqui eu não aceito que você continue agredindo ela. Eu gostaria que o senhor se retirasse. Isso foi uma primeira vez. E aí eu saí da sala para ir esperando que ele se retire. Ele não se retirou. Voltei de novo, que eu tinha que agir rápido. Eu estou pedindo para o senhor se retirar pela segunda vez. Ele não se retirou. Eu fui lá, avisei o guarda e pedi para que chamasse a polícia. Mas, infelizmente, como eu falei, isso não aconteceu, como ela bem falou. Aí eu fui numa terceira vez. Então, vocês imaginam uma mulher agredida fisicamente, sendo agredida psicologicamente e sangrando, eu tendo que agir rapidamente. Aí, na terceira vez, como ele não quis se retirar, eu segurei pela mão e coloquei ele para fora. E aí, nesse momento, a minha reação foi considerada pela administração ou pela gestão como agressão. E a dele não foi considerada como agressão. Olha só, é como se eu estivesse trabalhando num lugar onde você está favorecendo ou você está estimulando as pessoas a agredir a companheira, e aí fica como está. Mas, como eu falei, provavelmente eles tinham as razões deles, estão talvez esperando uma oportunidade para ter essa reação, mas eu entendi, a partir do momento que eu tive a conversa, porque para ter uma ideia, aí tem que até falar, o secretário da Saúde conversou com as enfermeiras e tirou as conclusões dele. E achou que, que eu agredi o rapaz, né? E não achou que esse rapaz deveria até responder pela Lei Maria da Penha, porque agora não precisa a própria vítima denunciar. Ele, como secretário da Saúde, deveria denunciar aquele rapaz. Ele não fez isso. E como já tinha alguns precedentes, quando eu falo precedentes, quando você não tem a chance de você poder se defender ou de você poder falar e se tirar conclusões, o que você tem que fazer é se retirar, né? E, com certeza, ninguém pode aceitar que alguém agride uma outra pessoa dentro de uma unidade de saúde. Quando a pessoa está dentro da unidade de saúde, ela já está pedindo ajuda e ela deve ser ajudada, né? Então, aquelas pessoas que não acreditam, que estão estimulando a violência, elas vão acabar deparando cada vez mais com esse tipo de situações. Quer dizer, você está favorecendo a agressão, e essas agressões nós estamos vendo hoje o que está acontecendo, né? No Brasil. Se você estimula a agressão, aí vai chegar um momento que a pessoa não vai só agredir, vai matar, né? Acaba chegando nesse ponto. Então, a história real foi essa. A história real foi que eu fui considerado como se eu tivesse agredido o rapaz, e sendo que tinha as provas, inclusive para chamar a polícia, foram 3 tentativas de tirar pessoas. Eu tinha que fazer alguma coisa naquele momento. Eu não poderia esperar, já que a polícia não chegava. Eu tinha que atender a paciente. E é isso que eu fiz. E se eu tiver que fazer isso, eu faria de novo. Entendeu? Eu defendi o meu paciente, e quando perceber que ele está correndo risco, né? Risco de vida. Se precisar, eu faria isso. E graças a Deus, essa criança está viva hoje, né? Então, foi realmente uma decisão da gestão que, infelizmente, ouviu um lado só, tirou suas conclusões, né? E eu não consigo trabalhar da velha política, né, doutor? A velha política. Num lugar desse, num lugar que não valoriza a saúde da mulher, que não valoriza a questão
A segurança da do lei, profissional, né? da proteção em relação ao próprio profissional, aos pacientes, que incentiva, aliás, pelo que ocorreu, porque uma atitude dessa demonstra que está incentivando a violência até dentro de uma unidade hospitalar. E é isso que me indignou e pedi para sair. Certo. Então, assim, a gente agradece a sua participação. Aqui a Arine está falando que no lugar faria o mesmo, 2 vidas foram salvas. Se for olhar, realmente, ninguém em sã consciência, e por mais ético que seja, deixaria acontecer qualquer ato de violência numa unidade onde se trabalha, né? Hoje, até na rua, as pessoas não permitem, imagina de um lugar onde você é responsável também, né? Então, chega da velha política, chega daquela política para um ou para outro, a política, que os benefícios sejam para todos e que as pessoas olhem de forma consciente. As eleições estão chegando, está na hora da gente fazer o que pode ser feito olhando para o geral e não para o próprio umbigo, porque uma hora dessas falta para uma pessoa que a gente ama muito, que a gente gosta muito, e essa questão da saúde, principalmente, que está um caos naquela É, localidade. E que nós estamos perdendo grandes pessoas vidas. que, por coisas assim, por falta de condutas que seriam necessárias, né? Profissionais nós temos, recursos humanos nós temos, mas não temos o mínimo existencial, né? Então tenham atenção a isso e eu espero vocês não lembrarem dessa nossa fala, principalmente quando acontecer com alguém de dentro de sua casa, né? E nós não estamos desejando que isso aconteça, mas que eu espero que essa coligação do Beto de Preto Neto com o Gonçalo, que é o vem com a gente mesmo, fazer mudança para todos, sem distinção, de qualquer tipo de distinção. Doutor, nosso horário está encerrando, eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais e a gente encerra por aqui. Essa oportunidade. Doutor, Gostaria de agradecer essa oportunidade que eu tive para poder expor realmente os motivos reais da minha escolha e do meu apoio ao candidato Beto e dizer que a população não irá se arrepender, principalmente nessas duas áreas que nós acabamos de discutir aqui, que são fundamentais para a cidade, que nós vamos trabalhar para que a cidade possa melhorar esses dois tanto a educação como a saúde, né? Então, são áreas que eu diria são áreas fundamentais para uma cidade. E eu gostaria que quem irá votar, que pense, né? Que escolhe uhum. certo, que não pense só na sua família, né? Que Aqui, não pense doutor, eu não só sei se vai dar no seu tempo. cargo, né? Nós temos 3 minutinhos apenas. Já já É, vai cair esse. Talvez, de repente, a gente volta para responder a pergunta. Porque tem uma pessoa aqui perguntando que é, gritaram para ela quem é doutor Culibai na fila do pão. Se eu é. consegue responder quem é doutor Culibai na fila do pão? Ou Então, desculpa, doutor, infelizmente, educação é uma coisa que vem de berço. Esse tipo de justamente, questionamento vai sempre existir. Fica à vontade, de justamente. repente não carece nem de explicação, né? Porque o silêncio também é conhecimento, né? E o tempo falará por nós, Com né? certeza. Mas assim, eu gostaria de terminar dizendo que quem votar nessa coligação no 55 pode ter a garantia que a área da saúde irá melhorar, a educação irá melhorar e até a fila do pão irá melhorar. Então,
pessoa que falou esse absurdo, na verdade, é apenas, ela não me conhece, ela desconhece talvez a minha pessoa, mas Ninguém nos assim, representa. eu não tenho nem que responder, né? Outras pessoas responderiam por mim. Mas é importante dizer que quem escolher essa coligação pode ter a certeza de que a saúde mudará e que Pedras se tornará uma outra cidade, porque é fundamental que uma cidade como essa tenha uma estrutura de fazer pelo menos o atendimento básico. Então, como a coligação diz, vem com a gente, eu estou chamando as pessoas para vir com a gente no 55, nessa reta final, para domingo, chegar É à isso aí. vitória. É isso aí, para você que estava indeciso, espero ter contribuído os principais motivos para poder vir com a gente no próximo Isso, domingo, nas eleições municipais, no município de Melhada de Pedras, isso, nas urnas da resposta que cada um e- precisa ter, que é a de progresso, tá certo? isso, Muito isso. obrigada a todos E é vocês que... importante lembrar isso, realmente. E nós estamos num sistema democrático. Eu gostaria também que as pessoas, principalmente de Malhada de Pedras, entendessem isso, né? Uhum, Tanto a vitória como a derrota, elas uhum. não tornam uma pessoa menor do que o que ela é. Menor ou Isso maior? é o jogo Isso. político. É o jogo Uhum. político. Você ganha hoje, você perde amanhã. E quando você perde, você tem que trabalhar mais para você poder ganhar. E quando você ganha, você tem que trabalhar mais para você poder continuar naquele cargo que você está. Então, é de se entender, nada de violência, nada de querer Isso mesmo. agredir o outro, porque um ganhou, o outro perdeu. Porque são 4 anos, Chega de vai passar. sensacionalismo, né? Chega de sensacionalismo nesse meio. A gente está vendo Isso, aí como que está difícil. Acabou. isso, Chega de querer ganhar no murro, no tiro, no grito, na intimidação. Vamos isso, responder democraticamente, de forma civilizatória, porque não, ninguém vai ganhar nada com isso. Você não vê o prefeito, o candidato a prefeito, lutando com o outro, né? Então, precisa tomar isso, muito cuidado, manter as boas relações, as amizades. E justamente. segunda-feira estarão comemorando aqueles que sairão vitoriosos, que eu espero com todo o desejo que seja 55, sem dúvidas, e Isso. que assim seja. E que Sim. vai continuar sem perseguição, sem o sistema da velha política, daquela de escravizar, né? De De perseguir, perseguir, né? e, Então, pessoas livres, é liberdade que queremos, é saúde, é educação que queremos e que buscamos. Vem com a gente. bem, obrigado. Muito obrigada, doutor. Agradeço a todos os ouvintes e muito obrigado também pela entrevista. Certo, muito obrigada. Obrigada a vocês que ficaram até agora nos ouvindo. Grande beijo.